Bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG e Engeia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com autores do Brasil e do mundo que está disponível para você assistir e compartilhar com quem você quiser e que gostar de literatura. Hoje a gente tem a alegria de receber um escritor que é nosso amigo, parceiro, talentoso, Wander André Araújo. Bem-vindo ao Sempre um Papo novamente, hoje trazendo novidades, mais 2 lançamentos. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Josane. Muito obrigado também. Wander, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está nos assistindo para assistir um vídeo institucional da CEMIG, que é uma das nossas patrocinadoras. A gente volta num minuto e começa a nossa conversa. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta e vai iniciar nossa conversa com o nosso autor convidado, que é o Wander André de Araújo, filósofo, advogado e escritor, que nasceu em Bom Despacho, aqui em Minas Gerais, e mora em Belo Horizonte. E desde cedo ele desenvolveu uma conexão profunda com a natureza e com a vida rural. Ele é autor dos livros Roupa Suja do Inconfidente, Pode Durar o Tempo de uma Música, Sobre Mim uma Sentença e o infanto juvenil Pinocchiabo, que é esses 2 que a gente vai falar aqui hoje. Após uma carreira no Banco do Brasil, onde atuou até sua aposentadoria, que foi em 2020, o Wander decidiu se dedicar ao mundo da literatura, um sonho alimentado desde a sua juventude. Nossa, que maravilha, né? Agora podendo se dedicar à literatura, né, Wander? Bem-vindo de novo. Obrigado, Josane. Obrigado a todos que nos assistem aqui no canal do Sempre um Papo. É uma alegria, é uma satisfação muito grande, né, poder ter agora, né, essa possibilidade de me dedicar ao mundo da literatura. E já foram 4 livros, né? Então, ou seja, é uma oportunidade, é algo que tenho feito com muito prazer agora, nesses dias que eu estou nessa condição de aposentado. Ô Wander, vamos iniciar a nossa conversa falando desse lançamento lindo, que é a sua estreia também nesse gênero do infanto juvenil, né, que é o livro Pinocchiabo. Conta pra gente o que te levou para esse gênero infanto juvenil agora nesse que é o 4º lançamento, né, da sua carreira literária. Bom, falar com crianças e falar para as crianças sempre me trouxe muita curiosidade, né? Como filósofo e como estudante de filosofia, a cada dia eu percebo mais que as pessoas, né, os pais ou aqueles tutores que são responsáveis pela educação, pela formação de novos leitores, eles sentem necessidade de terem livros que tratem de temas que possam ser abordados com as crianças, fazendo esses questionamentos, essas dúvidas e essas curiosidades que vão chegar no universo infantil. Então, não é fácil, porque ao mesmo tempo que eu tenho as pessoas, né, que falam, poxa, mas você sempre escreveu 3 romances ou 3 textos voltados para o mundo adulto e agora vai falar com as crianças, como é que está essa sua preparação com a linguagem, com a ilustração? Então, para isso, há toda uma parceria, né, e há todo um estudo, uma preparação para chegar nesse produto final, que foi o livro que tanto tem me causado emoções e surpresas, que é o Pinocchiabo.
Então, e esse Pinoquiabo, né? A gente vem do Pinóquio, que a gente já conhece a história, traz esse legume aí da culinária, principalmente mineira, né? Baiana também usa. Então, o que que te... e esse Pinóquio é um Pinóquio diferente, né? Porque é um Pinóquio que fala a verdade. Está aí a questão que eu quis trazer para esse livro, né? A gente fala, a gente conhece a história do Pinóquio, mas na verdade a gente conhece uma história romanceada, uma história que foi trazida pelos estúdios da Disney no século XX. Porque o original, né, aquela história que o Carlo Collodi escreveu na Itália, ainda no século XIX, num período de muita miséria, de muitos problemas sociais, é um pouco diferente dessa que a gente conheceu. Então, pegar essa história, né, trazer um personagem que a cada mentira o seu nariz cresce, e trazer agora para a nossa realidade contemporânea, para esse Brasil, para esse estado de Minas Gerais, para esse Cerrado Mineiro, é algo assim que me trouxe muita satisfação. Eu me senti quase que um modernista, sabe? Aqueles que no início do século XX, né, que no Brasil se apropriaram e fizeram um movimento antropófago, né, de pegar exatamente uma obra clássica europeia e fazer uma adaptação, uma apropriação da sua ideia original para o contexto rural e, não por que não dizer, também urbano da sociedade contemporânea aqui no Brasil. Então, o Pinoquiabo nada mais é do que um personagem que vive nesse meio rural aqui, né? Podemos dizer até mesmo, porque não no Bom Despacho, né? As pessoas costumam dizer, você sempre escreve da sua cidade natal. É quase uma verdade também, né? E esse personagem, ele tem realmente os traços do Pinóquio, por quê? Porque ele usa esse legume que você falou, que algumas pessoas até dizem também que nem é legume, que é uma fruta, né? Porque tem realmente sementes, né? E por uma aventura, né? Por um desafio do seu tio, passa a colocar as pontinhas desse quiabo no seu rosto. E há uma transformação. Esse menino se transforma num Pinoquiabo. Vou E, até como você mesmo antecipou, ele passa a buscar, a mostrar ele procurar aqui, a menina. verdade para as suas dúvidas. Olha aí, você mostra bem aí também como é que esse menino, né, que o ilustrador tão bem fez aí também a apresentação de um menino transformado no Pinoquiabo. E essa é uma brincadeira muito comum, né, aqui em Minas Gerais. Eu acredito que vários que estão nos assistindo também já brincaram, né, porque estão ali, né, ao lado daqueles que preparam o quiabo da nossa comida típica mineira, com o franguinho caipira, né, e ficam lá. Né? Por quê? Porque ele cola no rosto. Né? Então, e essa experiência eu tive também com o familiar. Meu sobrinho, né, a gente fez isso, pode até dizer que eu trouxe um pouco da realidade para a ficção, né? A gente brincando com ele nesses dias de preparar comida, a gente colocou no rosto dele esses quiabinhos e ele se tornou um Pinoquiabo. Que legal. O interessante é que o livro começa com o pai contando uma mentira, né? Uma pequena mentira, né? Olha só que interessante, né? Esse pai que o acompanha, que faz uma proposta, né, de fazer um passeio até a fazenda, ele tem que se valer de uma mentirinha, né, de algo assim que a gente costuma fazer no dia a dia, sem pensar nos efeitos que podem causar, né, dessa mentira contada para sua esposa, né, para que eles pudessem então fazer a visita aos seus avós, né? Então, olha só, o pai conta uma mentirinha, né, faz, né, com ele um pacto de fazer uma mentira, e isso depois é questionado ao final do livro, né? Até que ponto que essas pequenas mentiras também elas fazem bem ou não para a nossa sociedade. É. E você une aqui no livro elementos de filosofia, que vem também da sua formação, mitologia, né? E essas questões contemporâneas que você já falou e que a gente percebe, tem fake news, né? O avô também ele traz muitas perguntas para o avô do mundo contemporâneo mesmo. Como que foi para você unir esses elementos todos? Eu quis trazer para o livro tudo aquilo que nos dizem, né? Tudo aquilo que nos falam, né? Que a gente ouve no dia a dia. Ele começa, nas primeiras páginas do livro, é o menino que ouve conversas, fofocas, crenças, lendas, superstições. E aí o livro, né, ele vai prosseguindo e apresenta também para o leitor as possibilidades de se ouvir e se falar sobre mitos. Olha só, o cavalo, né, personagem, né, O do livro é o Pegasus. Pégasus, né? Uhum. Então, ou seja, eu não vou lhe contar a história do Pégasus para esse leitor. O que eu quero é que o leitor pesquise. Por que é que o cavalo se chama Pégasus? Né? Que mito, que história que está por trás desse cavalo? Né? E aí eu chego também nas festas juninas, nas celebrações aos santos, né? Nas profissões da fé religiosa, de tudo aquilo que nos dizem e que tudo aquilo que nos contam, né, na igreja, por exemplo. Né? Fé, no caso aí, católica, né? E depois também eu trago, né, o avô ali ouvindo também algumas mentiras, algumas fake news por meio do rádio,
ou até mesmo no celular, que é um avô mais conectado às novas tecnologias, né? Então, todo esse universo, né, de informações que chegam para todos nós, né, que estão questionadas, até que ponto? Aí já partindo do conceito filosófico, né, do que é verdade ou do que é mentira, né? Do que é verdade para quem, do que parece ser verdade, que tem que ser descoberto, né, os seus argumentos, os seus pressupostos, para que possa realmente chegar à informação verdadeira. Tão É, difícil de ser alcançado nos dias atuais. é verdade, porque quando a gente está lendo para criança, né? Eu que já tive filho, já li muito para minha filha. É um livro que te dá a oportunidade de ter esse diálogo entre pai e filho também, né? Entre avô, entre quem estiver lendo ali para uma criança, né? Uhum. Mas aí vem aquela outra pergunta que já me fizeram. Mas você começou trazendo a história com o pai, é o pai que o acompanha, o pai que o leva junto com a sua irmã para a fazenda, mas quem dá as informações, quem faz o desafio é o tio, que é outro personagem coadjuvante da história, mas quem dá as respostas, que na verdade não estão no livro, né, porque eu não vou também estar aí no livro contando as respostas a essas perguntas, mas quem se diz que se presta a fazer esse serviço para a criança, de lhe dar as verdadeiras respostas, é o avô. Um avô que tem pouca formação escolar, mas que, por outro lado, tem uma maturidade, uma experiência de vida, tem as respostas para todas as questões que nos afligem nesse mundo contemporâneo. Então, ou seja, é uma outra inovação que eu trouxe. Por que não o pai, né, que vai ser aquele que vai esclarecer, que vai dizer para ele, né, as verdades, ou responder às suas perguntas sobre aquilo que dizem, se é verdadeiro ou falso? E sim o avô, esse ser, né, esse senhor que está ali, já um pouquinho debilitado por saúde física, e também que teve poucas condições, pouco acesso a tudo isso que a gente tem hoje em dia, mesmo que atualmente ele faça uso do seu celular, mas que na sua formação, ou na sua preparação para esse mundo, ele não teve uma escola para dizer as verdades, né? Então, ou seja, é um personagem com sabedoria, que é isso que a gente busca na filosofia. É, e que traz essas memórias também, né? Dessa pessoa, dessa ancestralidade que tem esse conhecimento ancestral, né? Dele, da infância, e traz outras, essa memória que você diz aí, filosófica até, né? Com certeza. E E a grande pergunta, né, que é apresentada, é até mesmo aí uma forma de estabelecer um contraponto, ou um contraste a toda essa beleza visual, né, das ilustrações do livro, é um conceito, né, até dentro da riqueza vocabular, né, de um propósito de trazer também novas palavras para esse leitor, foi apresentar o conceito da vulnerabilidade. Né? Então, ele está ali numa fazenda maravilhosa, a ilustração, né, nos diz muito sobre isso, né? Ela está apresentando uma fazenda no Cerrado Mineiro, mas que tem pés de manga, pés de jabuticaba, tem até animais ali também, né, pastando, né? E aí, de repente, ele vindo a caminho dessa fazenda, ele vê pessoas em situação de rua, e isso o inquieta, e isso lhe faz fazer também para o avô uma pergunta, mas qual que é a verdade dessas pessoas? Por que eles têm uma realidade social, uma realidade tão diferente da minha? E por que meu pai disse que são pessoas em situação de vulnerabilidade? O que vem a ser isso? É claro, tem mais uma vez que eu não vou ali também dar uma de dicionário e apresentar ali também o que é isso, né? você O meu propõe desejo de essa que o leitor, reflexão, né? né, o leitor ou até o pai ou o tutor que esteja acompanhando, o responsável, o educador, faça todo esse trabalho de pesquisa também. Né? Então é um trabalho, né, é um livro que tenta explorar exatamente isso, esses conceitos filosóficos das perguntas, dos questionamentos, né, que eles vão ficar aí para que as pessoas possam explorar e obter a sua resposta. E você acha que as crianças de hoje elas estão preparadas para esse tipo de reflexão? Olha só, eu fiquei muito preocupado porque logo de cara eu apresentei esse personagem como um filósofo mirim. Aí eu pensei, será que as crianças vão saber o que é isso, né? O que é filósofo, né? E aí eu resolvi perguntar para algumas crianças, sabe, Josane? Eu fiquei impressionado com as respostas. Né? Aí eu comecei a pesquisar com crianças de 9 anos. E teve um que me disse, eu tenho as gravações, porque eu fiz a pesquisa, eu guardei isso também, até apresentei no momento de divulgação do livro para minha rede social, alguns desses áudios com as crianças respondendo. Né? E ele chegou a me falar o seguinte, olha, um filósofo é um poemista da percepção. Puxa vida, agora ele me pegou, que agora eu não sei o que eu estou dizendo com isso, né? Outro disse, não, é aquele que pensa, pensa, pensa até morrer, né? Então, ou seja, essas crianças, né, essas de 9 anos, para quem eu tinha inicialmente pensado em escrever para elas, eu tive que descer um pouquinho, né? Porque elas já sabem o que é filósofo, já sabem o que é fake news, já sabem o que é vulnerabilidade, muitas das vezes, quando eu perguntei também, eles já tinham ouvido falar e também já conseguem ter acesso ao que é isso, qual que é o significado disso, né? Então, ou seja, escrever para essas crianças no mundo de hoje
está sendo uma tarefa muito difícil. Talvez daí, né, a minha ideia de ter apresentado apenas as perguntas e deixado as respostas, né, e as soluções para essas questões da vida exatamente para quem vai ler. E eu estou querendo ler até umas perguntas aqui que você faz no livro para as pessoas sentirem como é desafiador e interessante levar esse livro aqui para as crianças, viu, gente? Verdade. O menino ele pergunta para o avô: vovô, é verdade que a Terra é redonda? Vovô, é verdade que o homem foi à Lua? Vovô, é verdade que menino não pode brincar de boneca? Vovô, eu vi na internet que as vacinas fazem mal. Isso é verdade? Olha que interessante, Não é? que reflexões que você traz. E você espera que esse público reflita mesmo sobre isso? Qual que é a mensagem que você quer deixar com esse livro? Olha, assim, eu quero muito que isso aconteça, né? Porque eu sei que nós estamos ouvindo, não só as crianças, todos nós estamos ouvindo isso, né? Isso passa a ser uma crença verdadeira, né? As pessoas passam a dizer, poxa, a Terra é plana, né? Quantos de nós ouvimos por aí algumas pessoas afirmarem isso, né? E já tanto estudo científico, tantas pesquisas que comprovam realmente a questão da Terra. Depois, aí vem a vacina, né? Quantos de nós, durante a pandemia, e aí também já remetendo a um livro anterior que eu escrevi, né, passamos por isso, né, pelos negacionistas, pelos anti-vacina, e como isso realmente algo danoso para a sociedade. Né? Aí depois trazendo uma reflexão sobre gênero, que foi outra pergunta, outra questão que tem permeado aí as discussões, até que ponto, né, que pode ser feita essa discussão também sobre gênero. Né? Por quê, né, que o simples fato de brincar, né, vai tornar ou vai modificar a identificação do gênero de uma pessoa? Né? Então, ou seja, são perguntas, são questionamentos que todos estão fazendo, as crianças estão ouvindo também, né, e muitas das vezes obtendo respostas incorretas. Então, o que eu quero, o que eu espero é que as pessoas possam refletir sobre isso e, claro, provocar novas perguntas, né, porque aí foi apenas um começo de conversa. Né? Claro que várias outras perguntas podem surgir para quem fizer a leitura do livro com as crianças. Eu tenho certeza disso, que eu já tenho ouvido, tenho recebido alguns feedbacks de algumas mães, alguns pais, que dizem, poxa, depois que eu li o livro, né, apresentando essas 3, 4 perguntas que você trouxe aqui, que você não respondeu, aí até me falam, poxa, mas você deixou para mim, né, essa incumbência de responder, por que não? A criança talvez também tenha a sua própria resposta, pondere isso, né? Mas que também trouxeram outras perguntas, né, outros questionamentos sobre a vida, não só sobre a ciência, mas também sobre as artes, sobre a filosofia e até mesmo a economia. Você pode assustar, mas algumas crianças já estão perguntando sobre a economia. É. E sobre a ilustração, como é que foi a participação sua junto com Carlos Caminha? Como é que foi essa interação de vocês dois? Que a ilustração no livro é um componente muito forte, principalmente em livro infantil, né? Ela diz muita coisa também, né? Porque esse livro que eu vejo aqui, até uma criança que não sabe ler, que vai passando, consegue criar a própria história a partir das imagens que vai vendo, né? Essa parceria com Carlos Caminha, ela já começou no meu primeiro livro, Roupa Suja de Inconfidente. Né? Ele fez aquarelas ilustrando os personagens que são também lá da minha cidade, lá de Bom Vou mostrar Despacho. algumas imagens. Né? Você está vendo já agora o desenho que ele fez, a ilustração para o Pinoquiabo. Né? Mas o Caminha está comigo desde o primeiro livro. Né? E ele esteve lá em Bom Despacho. E ao estar lá, ao conhecer as cores, as flores, a terra, as pessoas, os animais, ele, desde aquele período, já pensou, poxa, eu queria muito, né, fazer uma ilustração daquilo que eu ouvi lá também. E eu disse, o Caminho, eu tenho um outro desafio para você, agora o livro é infantil. Ele, é comigo mesmo, porque ele também é um grande ilustrador infantil, ele também é ilustrador de livros didáticos, né? Então, ou seja, a conversa com ele, o diálogo com ele, né? Não só a leitura do texto, são várias leituras, né? E isso foi tudo feito de forma conjunta, né? A gente ia lendo, poxa, não, muda isso, inclui isso, coloca agora a figura, né, de uma pessoa assim, né? Então, ou seja, é um trabalho conjunto, uma parceria muito profícua, né, que chegou a esse resultado que eu, assim, particularmente, fiquei muito satisfeito. Eu acho que a ilustração de Pinoquiabo é um capítulo à parte, merece uma observação especial, merece um olhar, né, não só das crianças, mas também dos adultos que forem ler juntamente com elas. Ai, parabéns, viu, Wander, por esse lançamento, espero que você siga nesse caminho de infanto-juvenil também, que é um livro muito bonito. Parabéns ao Carlos Caminha pelas ilustrações. E tem livro infanto-juvenil aí na caixinha para sair?
Na caixinha da cabeça, né? Na caixinha da cabeça, ainda não. Né? Mas diante de tantas coisas que eu tenho ouvido, né? Tantos comentários, né? As crianças me dizendo que elas estão lendo, né? E é engraçado, né, que as crianças viram para mim de 9 anos, eu já estou lendo um livro de 200 páginas, né? Eu estou lendo o Diário do Banana, que tem 170 páginas. Eu fico, poxa vida, mas quantas páginas, né? E o que é que tem, né? Que história é essa que está atraindo, né, vocês? Então, ou seja, já tem alguns insights, algumas ideias que estão surgindo em si, mas ainda não tem nada no papel, não, só mesmo na caixinha aqui também. Né? E Tá diante de certo. tanta repercussão positiva, de tantos carinho, né, de tanta apoio, né, a essa ideia do livro infantil, eu acho que eu vou continuar com mais um ou outro por aí. Não sei, não posso afirmar no momento. Ai, que maravilha. Tem mais alguma coisa referente ao Pinocchiado que você queira falar, que a gente não abordou, para a gente seguir aqui e falar do Sobre Mim, uma sentença? Eu acho que a gente explorou bastante, né? É algo que eu queria falar desde o começo, né? Que é um livro filosófico, né? Ele apresenta o personagem um filósofo mirim, é alguém que está indo ali ao encontro, né, dos seus avós, as pessoas que têm essa ancestralidade, essa memória. É uma relação também de afeto, né? Uma relação de encontro, né? Com seus parentes, seus familiares também. Há uma proposta, há um desafio, né, de buscar realmente respostas para essas questões da vida. São poucas, né, o livro não traz, não apresenta, né, um universo de muitas perguntas, mas o que eu quero, o que eu espero mesmo é que as crianças realmente fiquem cada dia mais indagadoras, né, que elas desenvolvam essa habilidade filosófica no seu dia a dia e, é claro, consigam obter das pessoas que têm a sabedoria, a experiência, as respostas verdadeiras. Maravilha. Agora vamos passar aqui então por esse romance, gente, que chama Sobre Mim, uma sentença. Que eu falei com o Wander aqui, Wander André de Araújo, que é um livro de você ler numa sentada só. Um Que livro bom. muito bonito, muito interessante. Wander, você volta nesse livro aqui, lá para sua cidade, né? Pro território, pro seu território, que é Bom Despacho, e agora visitando um território quilombola, né? Uhum. Que é uma história real, Wander, primeiro. A gente. Engraçado que quando eu fui falar sobre ele também no chá literário, né, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação sobre invenção e memória. Eu me Ah, baseei no texto da Lígia Fagundes Telles, né, que ela fala, porque muitas pessoas perguntam das crônicas dela, né, o que tem ali de verdade da sua relação familiar e o que tem realmente de invenção. Não tem como, né? Os livros que a gente escreve, eles trazem muito a nossa memória, né? Das nossas histórias que nós vivemos. O Sobre Mim, uma sentença, ele se passa nesse território quilombola, que é na proximidade de onde eu morei, de onde eu vivi até os meus 15 anos de idade. Né? Eu morei numa região chamada Rua Capivari, próximo da Cruz do Monte, que é ao lado desse território quilombola chamado Tabatinga. É um território que fala uma língua própria, que é a língua dos negros da costa, a língua da Tabatinga. E a novidade que eu trouxe para esse livro, você deve falar daqui a pouquinho também mais sobre isso, é de ter trazido também algumas palavras dessa língua da Tabatinga para que as pessoas possam conhecer. Então, no meio do texto aparecem essas palavras que são ditas no dia a dia lá dos diálogos dessas pessoas da Tabatinga, né? Obviamente que trouxe ao final do livro também um dicionário, um apêndice, para que as pessoas possam também ampliar e saber um pouquinho mais dessa língua das pessoas que moravam ali tão próximo de mim, que eu ouvi tanto durante a minha vida. e aí, como que foi a escolha desse cenário? Ela contribuiu para esse desenvolver da história? Vamos contar um pouquinho sobre esse personagem, né? Essa personagem que você Uhum. traz, apresentar o livro aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. O Do que se personagem, trata, né? O Sobre Mim, uma sentença. sim, o personagem é só no final do livro que a gente descobre o nome, né, que é o José. José é uma criança negra, né, que vivia nessa comunidade, nesse bairro da cidade lá. Eu situei de Bom Despacho, né, e que era um menino diferente, né, um menino que infelizmente viveu muito do que as pessoas vivem hoje no dia a dia, por terem dificuldade, né, de expressão, de relação ao seu gênero e da sua orientação sexual. Né? É um menino que passa por uma transformação. Né? Acaba ao final do livro, posso fazer spoiler aqui também, porque é sobre isso que fala o livro também, se transforma numa mulher trans, negra. Né? Então ele começa, a maior parte do livro, né, situado nesse território que você disse, né, da vivência dele lá como menino, das suas relações de amizade, inclusive uma amizade com um menino branco,
que ambos tinham um sonho de estrelar em Hollywood, né, no cinema, por que não dizer, né? Ele até fala, olha, eu tenho dificuldade por causa da cor da minha pele, mas você não, você é um menino louro, um menino de ascendência alemã, né? Olha só que encontro, né, de amizade que esse livro proporciona, né? Mas aí você me pergunta, mas por que sobre mim uma sentença, né? Assim como ele e várias de outras pessoas nesse mundo de hoje que encontram dificuldade, né, com relação à sua orientação sexual, à sua identificação de gênero, até mesmo por preconceito, são pessoas sentenciadas, né? Pesam sobre essas pessoas uma sentença muito forte de vida, né? E esse personagem do livro, ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com os pais, né? Os pais, lá no começo da história, né, que eu apresento, são pessoas muito religiosas, né, muito conservadoras, até aparece a figura, né, que eu creio, um pouquinho de ficcionalização também, do pai desse personagem, que é um benzedor, né, que tem uma religiosidade muito forte e que é muito difícil para ele, por mais que ele tenha amor a essa criança, né, de encarar, de perceber as suas transformações no corpo, né, as suas identificações, as suas orientações ao longo da vida. E por não aceitarem isso, né, ele acaba expulsando, né, esse menino de casa. E esse personagem tem que viver agora, né, uma situação assim de apoio com as pessoas, né, do seu meio, né? E é interessante que, ao encontrar esse apoio, né, das pessoas também LGBTQIA+, ele consegue, né, inclusive, se identificar com o gênero, né, e chegando a ponto de obter apoios, até apoio médico, e aí também há um questionamento livre de apoio jurídico para poder fazer a alteração do nome, né, mas infelizmente não chega a concluir essa questão do livro, né. Mas, enfim, é alguém que está ali buscando lutar, né, contra essa sentença, contra essa imposição, né, que a vida e que a sociedade lhe impôs ao longo da sua vida, por não conseguir expressar, né, a sua afetividade, a sua identificação e a sua orientação sexual. Você traz aqui no livro esses assuntos contemporâneos e complexos, né? E eu quero saber qual foi o maior desafio em unir esses temas, o afrofuturismo, a transgeneridade, o preconceito, de entrelaçar essas questões na sua narrativa, que também é histórica, né? Que traz assim essa parte histórica e aspecto cultural também. Daquela cidade, né? Que é uma história que a gente conhece de Brasil, né? Também de vários outros lugares que a gente vê uma situação, uma narrativa parecida até na realidade. Colocar o negro, né, a figura da pessoa negra, né, em destaque, é algo que eu sempre quis fazer, sabe? Eu sempre tive muitos amigos, muitas pessoas dessa comunidade também, que eu via o sofrimento, não só uma questão social, né, uma questão assim de espaço, né, de possibilidades, né, na sociedade de se encontrarem, de se fazerem realmente, serem conhecidas e reconhecidas. Então a gente começa por aí, uma proposta de trazer um personagem que seja vitorioso sobre esse aspecto, né? Trazer também a questão da transgeneridade era algo que eu estudava no meu curso de filosofia também, remontando para a minha formação, né? Eu estudei muito sobre isso para fazer meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu apresentei foi exatamente sobre a transfobia, né? Ou seja, um estudo sobre o preconceito partindo de conceitos da estética, né? Dos conceitos do horror mesmo, a filosofia do horror, né? O que é que gera nas pessoas esse medo, essa repugnância, esse nojo, esse preconceito com relação, especificamente, né, claro, eu fiz um reporte, né, com relação às pessoas trans. Então, ou seja, trouxe para o livro também as discussões sobre transgeneridade, o afrofuturismo, a questão da língua, né, de incorporar essa questão da outra língua ser falada e ser reconhecida e ser guardada também, para não ser esquecida. Um dos grandes problemas das línguas em todo o mundo é de serem esquecidas, de serem apagadas, de serem invisibilizadas. Então, como eu conhecia, né, muitas dessas palavras eu até hoje ainda falo, e são faladas lá na nossa comunidade de Bom Despacho, são compreendidas. Talvez se eu falar para você assim, de Coete Ocaia, né, ou de Coetiavura, né, de Ocaia, que é uma palavra muito utilizada no livro, você não vai saber. Mas lá na comunidade de Bom Despacho, né, inclusive, o comércio utiliza também essas palavras. Então, eu quis também trazer para o livro um resgate histórico da memória, das palavras, do vocabulário e dessa língua local, né? Então, ou seja, você pode me dizer que foi bastante ousado, né, de trazer tudo isso para um livro tão curto, né? Mas é algo que eu sempre quis fazer, né? A filosofia me motivou a isso também, de trazer essa questão da transgeneridade,
o olhar para as pessoas que estão ali invisibilizadas dentro desse espaço social, né, de reconhecimento da sua língua, ou da sua cultura, dos seus valores, das suas crenças, da sua religiosidade também. Então, tudo isso eu busquei trazer e chegou aí no Sobre Mim uma Sentença. Mas tem a segunda parte do livro, que é o encontro com o estrangeiro, né, que é exatamente essa dificuldade. Né? Eu já trago um pouquinho também da colonialidade, né, os conceitos do colonialismo. Né? Por que, né, ir para o estrangeiro? Por que o estrangeiro tem um interesse nessa figura que poderia ser exótica? Né? E o que acontece desse encontro? Né? Por que não consegue, né, fazer com que esse relacionamento siga adiante? Né? O que dificulta? O que impede? Né? É a questão do gênero? É a questão da raça? Né? O que é que realmente gerou, né, esse desencontro ao final do livro, a ponto de fazer com que essa pessoa seja novamente sentenciada e abandonada mais uma vez na sua história? Então é um livro triste, né? Um livro que não tem um final feliz, né? Mas que traz e que busca resgatar todos esses conceitos que eu apresentei para você aqui também. E a gente ouve muito aqui dos autores, né, esse desapego, né, nesse momento que você está vivendo aquele personagem que está escrevendo, né, depois que você termina o livro, esse desapego do personagem, né, eu queria voltar ali atrás. Você escreve um livro em primeira pessoa, né? Como que foi ocupar esse lugar de homem negro, né, transgênero e que sofre tanto preconceito? A escolha da primeira pessoa é uma escolha muito pessoal, né? É até redundante dizer isso, mas né? Eu poderia ter feito exatamente, feito como fosse um narrador, né, onisciente, que estivesse contando aquela história. E muito se questiona também no dia a dia se você tem lugar de fala para escrever sobre isso, né? E aí eu disse, não, eu sou um escritor, eu escrevo ficção, né? Eu tenho essa condição, eu tenho essa liberdade de escrever sobre esse personagem. Mas você viveu na pele, né, tudo isso que essa pessoa, que você está dizendo em primeira pessoa, está vivendo? Você sofreu a ponto de escrever sobre isso? Posso dizer que, em certo ponto, sim. Né? Por ser também uma pessoa que sofreu ao longo da vida, né, preconceito, por questão de gênero, por questão de orientação sexual. Então, eu posso dizer que eu também tenho, né, algo em mim, né, na minha história pessoal, que me permita escrever com esse lugar de fala. Né? Mesmo que eu não tenha a cor da pele, né, que pudesse, né, dizer, olha, o sofrimento, né, de um personagem negro é muito maior do que isso que você escreveu, né, mas aquilo que eu tenho visto, que eu tenho lido, que eu tenho percebido das pessoas que estão ao meu redor, muito me tocaram. Que eu acho que a partir dessa questão de tocar, né, de ter uma empatia com essa pessoa, eu serei capaz, e fui capaz, acredito que sim, de escrever também nessa primeira pessoa. É um desafio muito grande. Né? Muitas das vezes, aquilo que você está escrevendo ali vai muito da sua pessoa, da sua subjetividade. Né? E aí foge um pouquinho da proposta original daquele personagem. Mas eu tentei centrar e focar um pouquinho nesse personagem, que é o José, né, que vivia lá no quilombo da Tabatinga e que tanto sofreu até chegar ao ponto de ter que ir para o exterior para buscar uma oportunidade melhor de vida. E como que foi no processo de escrita? Você teve algum sentimento especial? Assim, eu busco entender o sentimento do escritor no momento que está escrevendo, quando ele está vivendo aquele personagem. É por aí que é essa pergunta. É muito importante falar sobre isso, né? Porque resgatando aquilo que eu falei das memórias, né? Essa transformação das minhas memórias pessoais, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, daquilo que eu vivenciei, trazendo para um outro personagem diferente de mim, sob aspecto de característica física, de constituição, ou até mesmo de propósito, de encontro, né? É uma tarefa um pouco difícil, mas é que eu busquei fazer, porque eu tinha, né, essa vontade, esse desejo de falar por esse personagem. Né? E falar em primeira pessoa, eu acho que é algo assim que traz mais verdade, sabe? Por mais que você fale, poxa, mas você não é essa pessoa que está dizendo aí, né? Você não é o sentenciado. Né? Por que você dizer sobre mim uma sentença e apresenta um personagem tão diferente de você? Né? Mas eu acho que é algo que me traz assim, esse desafio, né, de falar, né, do meu ser, né, de tudo aquilo que eu sofri também ao longo da vida. Né? A minha vida também não foi fácil. Né? Você pode falar assim, poxa vida, agora você está num patamar tão especial de vida, com privilégio, com oportunidades de estar viajando, de estar escrevendo, de estar falando com tantas pessoas bacanas, né? Mas não, a minha infância foi uma infância muito sofrida também. Né? E uma infância muito próxima dessas pessoas que eu trouxe aqui para o livro. Então, algumas situações,
alguns parentes, algumas pessoas que já me conhecem lá em Bom Despacho podem dizer, poxa, mas isso que você escreveu aqui aconteceu, eu conheci essa pessoa. Bom, aí eu deixo a cargo do leitor que vai realmente se apropriar dessa obra e vai fazer as suas interpretações. É. E além do personagem principal, né, você traz também a fala, né, em primeira pessoa do pai, Também. traz da mãe. Como é que foi a construção dessa visão do outro lado, né? Porque ele mostra ali todo o sentimento do mundo que ele está sentindo, o que ele está passando, né, durante toda a trajetória do livro, mas também mostra o outro lado, né, do pai que tem um filho transgênero, né, e que não quer reconhecê-lo daquela forma, a mãe que sabe que é, mas que sofre, é bem parecido com a realidade de muita gente, né? São muitas pessoas que estão falando sobre essa mesma pessoa, sobre esse mesmo personagem, né? Eu também, foi uma estratégia, né, de escrita, eu trouxe para o livro várias falas, né, em primeira pessoa de outros personagens, como você mesmo levantou aqui, o pai, a mãe, o próprio estrangeiro que a abandona, ele também tem ali seu momento de falar sobre essa relação também, seu ponto de vista, né? O amigo, né, que o deixou, que fez tanta parte da sua infância, né, ele também tinha algo a dizer sobre isso, né? Então, ou seja, são várias pessoas falando sobre a mesma pessoa na primeira pessoa. Que confusão, né? Mas é algo que eu queria trazer também. Eu não queria trazer esse narrador de fora para falar essas percepções. Eu queria que as pessoas mesmas falassem, sabe? E com todas as suas dificuldades de expor, de falar um pouquinho dessa dificuldade de encarar o problema, né? Um desafio de reconhecer e de valorizar e de apoiar essa pessoa, o José, nesse momento de transição com relação ao seu gênero. Ai, parabéns, viu? É um livro lindo, gente. Assim, triste, igual ele falou, mas bem escrito. Você fala, ai, que confusão. Não tem confusão. Tem muito pessoal, tem esses personagens, mas que tem o seu lugar de fala ali no livro, no ponto certo, que ajuda a compreender e trazer essa narrativa com essa temática tão especial. No início do livro, você abre com um poema, você fecha também com um poema. Vamos entender esse poema de abertura e esse poema de fechamento aqui na obra. Eu vou ter que falar sobre isso, né? Bom, o livro, além do texto, né, ele tem também as poesias da Dalgisa Neri, né, que é uma grande poetisa também, e eu trago as obras, né, a arte do seu marido, do Ismael Neri. Então, eu trago também um encontro, né, de duas grandes personalidades, dois grandes artistas para esse livro. O poema que eu escolhi dela é o poema da Amante, um poema muito lindo, que fala exatamente desse amor dedicado, né, ao outro, e da dificuldade desse encontro, né, com a pessoa. Ilustração. Né? As ilustrações de Ismael Neri, né? Eu achei essas ilustrações assim, tão assim, parecidas com aquilo que eu queria dizer, sabe? Desse personagem ali, olha lá, tá vendo? Parece que é um casal, mas ao mesmo tempo parece que é a mesma pessoa, né? Do sexo masculino, do sexo feminino, né? E então, além, né, da poesia, do poema da Amante, né, eu trouxe também as ilustrações, que são exatamente a arte, né, do seu marido, Ismael Neri. Mas eu vou deixar para o leitor fazer essa pesquisa, né, um pouco mais também, descobrir quem são esses dois personagens, né, que fazem parte do livro também, que são os dois artistas, né, o que aconteceu na vida deles, né? Um amor rápido, né, uma relação muito rápida entre eles também, mas o que aconteceu também com essa artista Adalgisa Neri depois do fim desse casamento. Você mostrou aí agora há pouco uma ilustração também que é a Michele Campos, que foi quem também me ajudou na ilustração do meu segundo livro, né, que é o Pode Durar o Tempo de uma Música. Ela também está nesse terceiro livro, como ilustração e também do personagem, né, que eu achei também belíssima essa arte que ela produziu também, fez parte também do meu livro. A capa é linda, muito bonita. Aí eu também contei com o apoio também de um designer, também lá da editora Ramalhete, que é o Bruno Brum, que é um poeta. Então, acho que esse trabalho de capa dele também, de design, foi um trabalho poético, que eu fiquei, assim, encantado. Se você abrir também o livro, você vai perceber que ele também fez um trabalho, né, em preto e branco, né, com essa ilustração, que eu também achei, assim, de uma riqueza. Sim, é muito bonito aqui. Um livro de arte também, viu, gente? Literatura e traz um pouco de arte. Com certeza. Pra gente. E de parceria também, como eu disse, né? São várias pessoas e também me ajudando na construção dessa obra também.
Vamos falar um pouquinho agora dessa pesquisa, né? Você já citou que a gente tem um dicionário aqui atrás. Uhum. É, como que foi esse processo de pesquisa para trazer essas palavras, essas expressões, falar desse território que está aqui também, que eu imagino que você pesquisou, que você retornou ao local, você conversou com Uhum. pessoas, como é que foi? Pesquisar e falar sobre a Tabatinga é algo muito caro e muito bom para nós, municipachenses, né? Nós temos uma professora, pesquisadora do FMG, que é a Sônia Queiroz, que escreveu um livro, né, na sua dissertação de mestrado, que é o Pé Preto no Barro Branco, né? É um estudo sobre a língua da Tabatinga, então é uma referência também do livro, é esse livro dela, né? Em que ela apresenta todo um estudo etnográfico também sobre a língua, sobre a palavra, sobre a linguagem utilizada por essas pessoas, né? E também um dicionário do meu amigo Benício Cabral, que é um outro grande estudioso da língua da Tabatinga, com quem eu conversei muito, para me falar sobre essas palavras, né, e da utilização delas nesse texto, né. Elas estão assim, a primeiro momento pode achar que elas estão um pouquinho assim soltas no texto, mas o objetivo foi esse mesmo, que fosse como se fosse algo assim, faz parte, né, da língua dessas pessoas, então vamos utilizá-la. Claro que o leitor que não é da cidade ou que não conhece essa língua vai ficar curioso, né? Então por isso apresentar um dicionário aí ao final do livro também. Mas a pesquisa, né, vai muito além das palavras, né, dessa realidade local, né? É uma língua que foi agora recentemente também reconhecida como patrimônio também cultural da nossa cidade, né? Então é algo também que tem que ser reconhecido e valorizado também. Mas as pessoas, né? Eu tenho também agora contato com as pessoas do Quilombo, né? Ou seja, eu estive lá também apresentando o livro para eles, isso é muito bom, muito bacana, né? E eu tenho um colega que eu fiz um curso de gestor cultural também, que faz parte, que é um dos líderes dessa comunidade quilombola. Então, vê-lo lá, acompanhar o lançamento, falar sobre esse livro com ele também, me trouxe bastante segurança, né, para essa pesquisa, para falar também das pessoas neste território. E aí, nosso tempo está acabando aqui. Eu quero deixar para você fazer suas considerações finais, contar para a gente se tem mais livro aí vindo, ou vai aproveitar um pouco esse período de lançamento, de viagens, né, para mostrar suas obras. Sim, no momento agora é o lançamento, né? Vou participar agora no dia 1º de novembro da Flitabira, estou muito feliz com essa oportunidade. É um evento que eu acho que vai me dar bastante visibilidade, as pessoas que estão indo lá, amigos conhecidos também, né? Tem lançamento em Belo Horizonte previsto para breve, né? Então, ou seja, é um momento de apresentar esse livro infantil. Vou estar falando também com crianças das escolas na minha cidade agora na semana que vem. Então, são oportunidades que virão para me fazer mostrar um pouquinho mais do Pinocchial, né? É, claro, né, para 2025 também eu vou fazer, olha só, assim como esse personagem estrangeiro, né, eu vou fazer uma viagem para o exterior, né? Eu devo ficar aí um período fora do Brasil, pelo menos até 2 anos, né? Então vai ser um período também de pesquisa, de aproximação também com a literatura, né? Então oportunidade também de, quem sabe, preparar e trazer em breve mais uma novidade, mais um livro também para o nosso público leitor. Faltou te perguntar o seu processo de criação. Você escreve todos os dias? Eu Como que leio, é? né, eu faço questão de ler bastante, que eu acho que a leitura, né, favorece muito essa criação, e também escrevo. Aí você me fala, mas você escreve no papel, você escreve no computador? Você acredita que eu ainda gosto de escrever no papel? Logicamente que depois eu O transcrevo no livro você escreveu computador. no papel primeiro? Grande parte, né? Grande parte dele também eu fui escrevendo as ideias ali, né? É claro que facilita bastante o computador, né? A agilidade e tudo, mas o fato de ter ali, né, a sua letra, né, a sua sentença, né, cheia de palavras, desenvolvida, elaborada num papel com a caneta, isso ainda me faz sentir mais ali na pele as dores, né, e os sentimentos de todos os personagens que estou criando, né? Então é um trabalho também contínuo, né? Agora estou um pouquinho parado por causa do lançamento, né? Mas assim, conversando aqui com você, falando sobre isso aqui agora no Sempre um Papo, já me vieram algumas ideias, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou sentar ali também e escrever algo que me veio à cabeça aqui nesse nosso diálogo aqui, nesse dia tão prazeroso. E esse livro foi quanto tempo até você finalizar o sobre mim uma sentença? Sobre mim, a sentença foi rápido, né? É um texto curto, né? Um texto que não é tão grande assim também, mas eu creio que eu fiz ele todo depois que eu terminei meu TCC em filosofia, mais 1 ano e meio, 2 anos, em torno de 1 ano e meio, 2 anos também, que foi exatamente no tempo que eu concluí Pode Durar o Tempo de uma Música, né? Sim, muito Então, obrigada, foi Wander. bastante. André Araújo,
A gente Eu que agradece muito a agradeço. sua presença aqui de novo, a confiança de contar para nós as histórias, né? E o seu processo criativo aqui no Sempre um Papo. Você é sempre bem-vindo. Quando tiver novos Muito obrigado. lançamentos, é só nos comunicar que a gente vai ter a honra de te receber aqui de novo. Grata, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. É muito bom, né, ser ouvido, ser lido e ser conhecido naquilo que você produz, nos seus propósitos, tanto no universo adulto, né, nos romances, nos contos, nas poesias e agora chegando também no livro infantil com Pinocchio. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você e você que está aqui nos acompanhando no canal do Sempre um Papo no YouTube. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, @Sempre um Papo, no site sempreumpapo.com.br. Também tem a nossa agenda presencial e online e nossos festivais literários, @Flitabira, @Fliaraxá, @Fliperacatu e @Flipetrópolis. Até a próxima!